Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo de Vygotsky. No primeiro vídeo a gente estudou sobre mediação e interação social no desenvolvimento da criança. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante na teoria de Vygotsky, que é o pensamento e a fala. Então, para começar, Vygotsky fala que pensamento e fala são dois processos que adquirem uma relação intrínseca como produto de desenvolvimento. Nesse caso, a palavra é mediadora desse processo de pensamento e fala. Para ele, a fala egocêntrica da criança tem o papel de organizar a ação da criança. Então, primeiro temos a fala social, depois a fala egocêntrica, e posteriormente a fala interior, ou seja, o pensamento. É importante ressalvar também que a criança, para entender a relação entre signo e significado, não é automática. E outra coisa importante sobre pensamento e linguagem, que elas têm raízes genéticas diferentes. Isso é muito importante saber. Pensamento e linguagem, cada um no seu quadrado. A obra de Marta Cou de Oliveira, que tem a obra sobre Vygotsky, ela cita que Vygotsky trabalha com duas funções básicas da linguagem. A primeira vai ser a comunicação, pois primeiro as pessoas vão desenvolver a língua para se comunicar. E depois Vygotsky vai chamar de função generalizante, que é onde a língua encaixa o pensamento. Então, nessa função generalizante, a língua vai encaixar com o pensamento. Então, vai se tornar uma coisa só, se tornando efetiva a relação entre signo e significado. Ou seja, por mais que o pensamento e a linguagem tenham raízes genéticas diferentes, nesse processo de desenvolvimento vai se tornar uma coisa só. Uma coisa vai chamar a outra, né? A linguagem, o pensamento. A gente vai precisar entender um pouquinho também sobre duas funções psicológicas de Vygotsky. Vygotsky chama de função psicológica elementar e função psicológica superior. Então, para a gente entender um pouco sobre essas funções, vamos começar a falar agora sobre as funções psicológicas elementares. As funções psicológicas elementares, ela tem caráter biológico. Então, elas são marcadas pelo imediatismo e são determinadas pela estimulação ambiental e definidas por meio da percepção. Quais são essas funções? Memória natural, reflexos, atenção involuntária, formas naturais de pensamento e de linguagens, reações automáticas, são exemplos de funções psicológicas elementares. E as funções psicológicas superiores, tais como a memória, a consciência, a percepção, a atenção, a fala, o pensamento, a vontade, a formação de conceitos, a emoção, vão formar esse sistema psicológico onde as funções vão se relacionar entre si. Então, na função psicológica superior, ela vai ser mediada por signos. Primeiro como meio e posteriormente como símbolo. Como a gente já viu, né? A relação entre signo e significado para a criança não é automática. Então, vai precisar da mediação, vai precisar da interação. Para ele, a linguagem é o sistema simbólico fundamental. Então, a linguagem vai ser o sistema simbólico fundamental na mediação entre sujeito e objeto de conhecimento. Vocês estão vendo como as coisas vão se encaixando com essas teorias de Vygotsky? Outra coisa importante também de se falar é que os sujeitos, quando adquirem a linguagem, são capazes de utilizar a representação simbólica. Agora vamos falar um pouquinho sobre conceitos. O que são esses conceitos que Vygotsky fala? Para entender, a gente tem que saber que eles são formados por meio de interações sociais e o uso da linguagem.
novamente falando sobre interação, e agora falando sobre o que a gente está estudando hoje, que é o uso da linguagem. Para ele, temos 3 tipos de conceitos. O conceito cotidiano, que vamos construir em nossa relação com o outro, ali na interação. Temos o conceito científico, que ele vai ser coerente dentro de um paradigma, ou seja, dentro de um modelo. E o conceito no vácuo, que é aquele conceito que não promove aprendizagem e não trabalho significativo. Ou seja, é aquele conceito totalmente vazio e que não tem nada a ver com construtivismo e muito menos com socioconstrutivismo, né? Hoje a aula foi bem rapidinha, só quis trazer realmente esses pequenos conceitos sobre Vygotsky, coisas que costumam cair em concursos ou processo seletivo. Espero ter ajudado alguém. Se alguém quiser deixar também alguma sugestão para a gente fazer um novo estudo, pode deixar. Não esqueçam de curtir esse vídeo e também de seguir esse canal, que eu sempre vou estar colocando mais estudos, tá? Desejo que a aprovação venha para todos logo e até o próximo estudo.